Só iniciar a gravação. Bom, gente, como combinado com vocês, né, a gente dividiu a primeira e a segunda parte para vocês terem aí um entendimento, conhecer a comunidade fitoplanctônica. Agora vem uma parte, que é a terceira parte, que é uma das partes que eu acho muito importante, porque a gente trabalha com esse grupo, né? Por que a gente trabalha? Vocês conheceram as cianobactérias, vocês conheceram o fitoplâncton, mas o mais importante de tudo, por que a gente tem que estudar esses organismos? Por que a gente tem que investigar? Por que a gente tem que investir esforços para a gente compreender esses organismos? Então, nessa parte, eu vou justificar porque eu sou apaixonada por esse grupo, né? Por que a gente tem que trabalhar com eles? Por causa dessa grande importância, que ele tem importância ecológica, econômica e ou social, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, à medida que eu for falando, vocês podem ir questionando, perguntando, ou até fazendo observações, tá bom? Fiquem à vontade. Estão me ouvindo bem, né? Então, o primeiro, principal de tudo, ele é a base da cadeia alimentar. Então, o fitoplâncton, ele é a planta do ecossistema aquático. No ecossistema terrestre, a gente vai ter os vegetais. Então, todo mundo depende, direto ou indiretamente, das plantas. No ecossistema aquático, todo mundo depende, indireta ou diretamente, do fitoplâncton. Então, ele que sustenta o ecossistema aquático. Então, quando existe um desequilíbrio no ecossistema aquático, a comunidade fitoplanctônica ela é totalmente alterada. Isso vai alterar todos os organismos que dependem dela. Então, vai alterar o zooplâncton, vai alterar o peixe que come o zooplâncton e os outros organismos que comem o peixe. Então, é uma cascata trófica, como a gente já viu em ecologia, né? Algumas pessoas, talvez no ensino médio, lembram um pouco de pirâmide ecológica, lembram de cadeia alimentar, né? Então, relembra aí, a cadeia alimentar é isso. Um organismo depende do outro. E dentro do ecossistema aquático, a base dessa cadeia é o fitoplâncton. Então, um dos principais motivos da gente estar trabalhando com isso é da gente manter um equilíbrio dentro do ecossistema aquático. Então, se a gente tira a base da cadeia alimentar, todas as demais organismos que dependem do fitoplâncton vão sentir aí esse baque. E aí vai ter uma desestruturação do ecossistema aquático. Isso é do ponto de vista ecológico, tá, gente? Isso é uma das principais, né? Então, a gente tem elas como a base da cadeia alimentar. Depois, a gente vai ver para os consumidores primários, tá? Então, os consumidores primários, que a gente vai ter crustáceos, molúsculos, né? E outros zooplânctons, que consomem esse fitoplâncton. Vamos ter os outros organismos, que são os consumidores secundários, terciários, e nós, que somos predadores de topo. O ser humano, ele é uma espécie que é considerada predador de topo e é uma das espécies que mais destrói o ecossistema hoje em dia, né? Então, a gente sabe que o humano o ser humano, a espécie humana, é a que mais destrói, é o que mais causa desequilíbrio nos ecossistemas, tá bom? Então, só um minuto. Então, aqui a gente vai observar, gente, que a gente vai ter um nível dependente do outro. Então, se esse nível aqui, ele é impactado por alguma coisa, por uma qualidade da água alterada, por uma mudança aqui de qualidade da água, todos os outros organismos vão sofrer aí os impactos, inclusive nós, seres humanos, tá bom? Tudo está relacionado. A segunda grande importância, gente, que deveria ser a primeira delas todas, né,
ela é responsável por parte do oxigênio que nós respiramos. Então, a gente já falei para vocês no início da aula que as algas, as microalgas, junto com as cianobactérias, são responsáveis por produzir o oxigênio através do processo de fotossíntese. Então, elas vão captar esse dióxido de carbono, que é aquela substância na qual, quando a gente liga o nosso carro, né, a gente queima gasolina, queima diesel, queima álcool, e aí produz esses poluentes, né? Quanto mais dióxido de carbono na atmosfera, maior vai ser aí o aquecimento global no nosso planeta. Então, além dessa importância de produzir o oxigênio, as microalgas e cianobactérias, elas são responsáveis por sequestrar esse dióxido de carbono. Então, elas têm esse papel de captar esse dióxido de carbono e transformar ele aí em oxigênio para nós. Então, olha aí outra importância que é fundamental para o equilíbrio ecológico, né? Então, outra grande importância que a gente não nem tem nem como questionar, né? Aí agora a gente vem para outra importância que nós utilizamos, que é a importância ecológica. A gente utiliza muito elas, que inclusive é o tema do nosso curso, é como bioindicadores da qualidade da água. Então, o que é um bioindicador? Né? Um bioindicador é um grupo de indivíduos, de espécies ou comunidades cuja a presença, a quantidade e a distribuição, eles vão dar aí uma ideia do tamanho, da magnitude, do impacto naquele ecossistema. Então, a gente observa aquele indivíduo naquele ambiente e a gente já sabe, tem alguma coisa estranha nessa água. E tem alguma coisa estranha nesse ambiente. Pois a gente está fazendo, vai para um local que a gente não consegue visualizar com frequência, por exemplo, líquens, a gente já sabe que tem algum problema aí com a poluição atmosférica. Eles são muito sensíveis. Libélulas, que a professora Silva vai falar amanhã, são bem indicadores de qualidade aí do ambiente, né? Da integridade biológica daquele ecossistema. Então, a gente bate o olho, a gente viu, já dá um indicativo aí de que aquele ambiente pode estar ou não preservado, tá bom? Então, bioindicador é isso. Bio vem de vida, de algum organismo. No caso do fitoplâncton, né, seria o nosso organismo-chave aí como bioindicação. Então, modificações na qualidade físico-química e até biológica na água vai alterar aí a minha comunidade fitoplanctônica. Por exemplo, até o professor falou ontem, né? O professor Sandro falou de pH. Tem organismos que não suportam pH ácido ou um pH muito alcalino. Isso acontece com o fitoplâncton. Então, o fitoplâncton tem fitoplâncton que vive muito bem em ambientes de pH 6, mas tem fitoplâncton que não vive de jeito nenhum em ambientes ácidos, vive em ambientes mais neutros ou ambientes alcalinos. Então, se eu mudo a estrutura da qualidade, é como se fosse a casa delas. Então, se eu mudo a casa delas, vai mudar elas não vão se localizar, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, se eu lanço muitos esgoto, por exemplo, no ecossistema aquático, vai ter uma concentração muito alta de nitrogênio e de fósforo, que está presente na urina e nas fezes. Então, na urina e nas fezes, e no detergentes, né, que a gente utiliza, até o professor até comentou ontem, né, sobre isso, tem essa grande concentração. Então, isso vai alterar a água, que é o ambiente na qual elas vivem, é o nicho ecológico delas. Então, se eu mudo aquelas condições, eu vou mudar, elas vão se comportar de outra forma. As que conseguem sobreviver vão sobreviver e as que não conseguem vão morrer. E aí eu já tenho outro ecossistema, tá bom? Então, é nesse formato que a gente consegue identificar se um ambiente ele é bom, se ele é ruim ou ele ainda está no processo. Compreenderam, gente? Então, vamos caminhar. Então, aqui, eu vou trazer alguns grupos para vocês, claro que eu não vou aprofundar, mas só para dizer que é representantes, né? Aqui é duas euglenas, tá?
como eu já apresentei para vocês logo adiante, anteriormente, né? E elas são muito particulares de ambientes com matéria orgânica. Porque matéria orgânica é um ambiente que tem muita deposição de folhas, né? Ambientes, por exemplo, um ambiente que é próximo de um rio que cai muitas folhas, né? Então, esse material vai decompor e é um ambiente perfeito para esse grupo. Então, quando eu vejo muitos indivíduos desse grupo aqui, eu já sei que nesse ambiente tem grande deposição de matéria orgânica, porque elas gostam desse tipo de ambiente, certo? Esse grupo aqui, que é as criptofitas, né? Ela geralmente acontece em lagos pequenos, tá? Então, é muito. Não é que seja raro, tá, gente? Elas não conseguem, a gente não consegue captar elas, por exemplo, coletar elas em ambientes muito abertos. Por exemplo, no rio muito grande. É muito difícil encontrar elas. Então, a gente vai encontrar elas sempre em ambientes, lagos, ou tipo riachos, né? Que sejam pequenos, né, em profundidade, em diâmetro e muito ricos, né? E eu vou falar ricos em quê? Ricos em nutrientes, né? Nitrogênio e fósforo. Essa outra, a foto está trocada, tá? Não sei porque essa foto está trocada. Não é essa foto aqui, não. Então, cianobactérias, né? Então, as cianobactérias, elas vão estar muito comum em ambientes rasos, ou seja, não é ambientes que sejam profundos, por exemplo, um rio de 30 metros, por exemplo, de 15 metros, elas não vão estar presentes. Vai ter essa camada de misturas, coluna d'água rasa, né, rica em nutrientes. Então, se eu encontrar grupos de cianobactérias, posso inferir, tá? Eu não vou confirmar, eu só vou confirmar se eu fizer minha análise físico-química. Então, o trabalho completo seria esse, uma análise taxonômica e uma análise aí de qualidade da água. Continuando. Dinoflagelados é muito comum em ambientes mesotróficos, que eu vou explicar para vocês o que é um ambiente mesotrófico, ou seja, um ambiente que não é nem muito e nem pouco rico em nutrientes, ele está aí no meio do caminho, por isso chama de meso, metade, tá? Então, ele não é nem pobre e nem rico, ele está no meio termo. E ele é muito comum no verão. Então, quando a gente vai fazer coleta, a gente tem que observar as estações também que está naquele ambiente. O inverno ou o verão, que é mais comum para o nosso continente. Aí a gente vem a diatomáceas. A diatomáceas, essa aqui é uma alga, uma diatomácea chamada de Asterianella, parece uma estrela, e ela é muito comum em ambientes eutróficos, tá? E misturados. As diatomáceas, gente, elas são muito comuns em rios. Ela é muito comum. Por quê? Por causa da sílica. A sílica faz com que elas pesem. E aí, o que é que acontece? Com o peso, elas vão muito para o sedimento. E elas não se desenvolvem, e aí vai muito em questão a questão da seleção natural. Né? Aqueles que estão presentes vão se reproduzir e vão deixar descendentes. Já no rio, o rio, como a Silvia já falou, ele tem um rio, é um corpo aquático lótico, né? Está sempre em movimento. Então, esse movimento do rio faz com que a água sempre esteja o quê? Em suspensão, sempre esteja em movimento, que faz com que elas fiquem sempre na coluna d'água, porque elas são muito pesadas. Então, por isso que a gente encontra muito diatomácea no perifito, que é aquele no fundo do ecossistema aquático, do que na superfície da água. Então, é muito difícil a gente encontrar elas na superfície, né? Só se o ambiente estiver muito rico em nutrientes, tá certo? Mas isso é uma característica delas. Elas precisam que o ambiente esteja misturado, ou seja, o ambiente esteja em movimento para elas se desenvolverem bem. E aí a gente tem as clorofícias. Essa daqui que está na foto é uma cara. Ela é bem comum de ecossistemas aquáticos e em rios. A gente vê muito elas, pelo menos no Nordeste.
A gente vê bastante ela, e ela tem uma característica, né, de ficar em rios, lagos, tanques, que são como se fossem ecossistemas menores, né, rasos e enriquecidos. E aí, qual a diferença dela, Raquel, por exemplo, para uma diatomácea? Elas preferem ambiente epilíneo claro. O que seria isso? Elas gostam de uma água clara. Lembra que o professor Sandro mostrou ontem um frasco no qual tinha sedimentos e no qual o outro não tinha sedimento, a água estava bem clarinha? Não sei se vocês lembram desse momento. Mas o professor mostrou 2 frascos, um com bastante sedimento, no qual a água estava escura, e o outro que estava sem sedimentos, no qual a água estava clara. Então, elas preferem um ambiente de água clara. Elas não se desenvolvem ambientes com muitos sedimentos. Então, quando eu pego faço uma coleta e observo a coluna d'água, eu mais ou menos eu sei qual é o grupo que vai ser predominante naquele ecossistema, só em ver as partículas, só em ver a cor da água, tá bom, gente? Isso aí é uma bioindicação também. Certo, gente? Vamos lá. E aí, gente, eu trago aqui uma foto para vocês e para mostrar a influência, né, desses parâmetros, por exemplo, temperatura, estratificação, pluviosidade e de nutrientes, né? Então, o que que acontece? Aqui é um gráfico, tá vendo aqui é um losango, né? No qual essa parte aqui representa mais, essa aqui representa menos. Então, quanto maior a temperatura, quanto maior a estratificação, quanto maior a pluviosidade, que é a chuva, quanto maior a concentração de nutrientes, maior será a presença de cianobactérias e algas, tá certo? Então, elas vão predominar nessas condições. Por isso que os ecossistemas aquáticos do Nordeste, em particular, eles têm grande concentração, grande presença de cianobactérias, porque as condições térmicas, né, favorecem, principalmente em temperatura, tá bom? Então, quanto menor a temperatura, quanto menor a estratificação, ou seja, a mistura for maior, a pluviosidade e os nutrientes forem menor, maior será a concentração de diatomáceas e de dinoflagelados. Então, até isso influencia aí a nossa composição de espécies no ambiente. Então, por esses 4 fatores aqui, temperatura, estratificação, pluviosidade e nutrientes, eu consigo aí saber quais são os grupos que vão predominar nesses ecossistemas. Certo? Vamos lá. Qualquer dúvida pode colocar aí, viu, gente? Não se preocupe, não. Ok, aí é dúvida minha. Vamos lá. A estratificação e a pluviosidade, elas estão relacionadas aí aos nutrientes. Aí eu queria saber qual é a relação. Por quê? Quando eu estou trabalhando com os bentos, né, com os meus insetos, que a gente vai falar amanhã, quanto maior a pluviometria, quanto maior a quantidade de chuva, mais o sedimento é revolvido, e aí a gente tem mais nutriente na coluna d'água. Então, essa relação eu entendo. Em relação à estratificação, eu não entendo porque a estratificação, ela geralmente, como eu trabalho com ambientes de rio, com maior pluviometria, essa estratificação é quebrada, essa estratificação térmica. E pois aí me deu um nó. Meus bichinhos são maiores, né? Aí dá um nozinho na cabeça. O que acontece, Silva? Isso aqui é uma relação que está relacionada com o quê? Com a entrada. Não é diretamente no ecossistema. Quando chove, realmente vai fazer o quê? Vai misturar esse ecossistema. No entanto, essas variáveis aqui, elas são independentes, tá bom? Então, quando o ambiente, na condição do ambiente estratificado, vai favorecer as cianobactérias, porque o ambiente está mais estável, entendeu?
Então, cada variável aqui, temperatura favorece esse ano, estratificação favorece esse ano, pluviosidade favorece esse ano. Por quê? Por causa da entrada de nutrientes do entorno do ecossistema. Entendeu? Vai lixiviando todo aquele material para dentro do ecossistema, tá? E o nutriente é por causa do lançamento de esgoto. Então, cada variável aqui é independente, tá bom? Não quer dizer que todas devem estar atuando para que haja maior floração de algas e cianobactérias. Compreendesse? Então, são fatores independentes. Por exemplo, no Nordeste, acontece que a água sempre é quente. Sempre é quente lá, né? Então, a gente não tem muito essa questão de temperatura. Tem cianobactéria o ano todinho, se for pela temperatura. Mas o diferencial lá é muito essa questão da pluviosidade. Então, quando chove, aumenta a concentração de nutrientes dentro da água, porque ela vai carreando. No Nordeste, a gente tem muito costume de criar boi, vaca, tudo que for no leito do rio, né? Então, é muito comum isso. Então, quando chove, leva todas essas fezes, urina, para dentro do corpo aquático. E aí, isso é uma complicação, tá? Mas são variáveis independentes. Ok? Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. E aí, quando eu pego um microscópio, né, e venho para cá, eu observo essas espécies aqui. Quando eu observo, né, coloco no microscópio e vejo essas espécies aqui, eu faço essa carinha. Por quê? Porque essas espécies aqui, elas são bastante conhecidas por produzirem toxinas, né? E essas toxinas, eu vou até falar mais adiante, elas são toxinas que podem ser inofensivas, como elas podem ser muito graves, entendeu? Então, eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. Mas quando eu bato o olho no microscópio e vejo algum representante dessas espécies aqui a Planctotrix, Dolicospermos, microcistes, eu já sei que é um ambiente rico em nutrientes, porque essas espécies aqui, elas gostam de ambiente com altas concentrações de nitrogênio e fósforo, tá bom? Então, isso aqui já me dá uma inferência, tá bom? Como eu falo para vocês. Eu nunca posso afirmar, eu só afirmaria se eu fizesse a análise da água, tá? Então, eu vou inferir, eu posso inferir que esse ambiente pode estar rico em nutrientes, tá bom? Então, eu já fico com essa carinha de desespero e rezando para as pessoas não bebam essa água, né? E aí, é muito comum, né, um ambiente rico em nutrientes, na ecologia, ou na limnologia, a gente chama esse ambiente de eutrófico. Trófico vem de trofia, de alimento, do próprio corpo, né? Então, o que está dizendo? Está dizendo que esse ecossistema ele tem muito nutrientes. Então, como ele tem muito nutrientes, ele vai ser chamado de um ambiente eutrófico, que, em outras palavras, é um ambiente poluído. Não como o professor Sandro falou ontem. O professor Sandro falou que existe uma diferença entre ambiente contaminado e um ambiente poluído. No caso aqui, um ambiente aí com entrada de esgotos, provavelmente. Por quê, Raquel? A maioria dos ecossistemas aquáticos, naturalmente, eles são pobres em nitrogênio e fósforo, né? Por causa dos ciclos de nitrogênio e ciclo de fósforo, principalmente de fósforo, né? Fósforo, quando entra dentro do ecossistema aquático, ele precipita. Então, ele já vai para o fundo do sedimento. Ele tem um ciclo sedimentar, ele é totalmente terrestre, digamos assim. Então, ele é muito pobre. Então, como é que eu faço um ecossistema ficar rico? Entrando nutrientes dentro dele. Como é que eu faço isso? Lançando esgoto. O esgoto, né, doméstico ou industrial, ele é rico em nutrientes por causa das fezes, por causa da urina, né, que tem esses compostos, por causa do detergente que a gente usa dentro de casa, né, esse detergente de lavar louça. Então, tudo tem nitrogênio ou fósforo, tudo, a maioria das coisas. Então, quando a gente lança isso para o corpo aquático, isso dissolve através do processo de decomposição
e fica liberado. Então, as algas, elas amam, gente, é como se fosse a sobremesa delas, elas amam isso. Então, quanto mais tiver, mais elas vão se reproduzir. E principalmente as cianobactérias, que são mais competitivas, tá bom? Outra aqui, se eu for num ecossistema aquático e observar esse grupo aqui, que é um grupo de diatomáceas, eu posso inferir que é um ambiente turbulento, por exemplo, uma água proveniente de um rio, né? Ou um ambiente que sofre um processo de mistura constante, tá bom? E eu botei essa carinha aqui porque não quer dizer muita coisa. Eu não posso simplesmente dizer que aqui é um ambiente pobre ou rico. Por quê? Porque, por exemplo, essa espécie aqui, que é a nísquia, ela é muito comum em ambientes poluídos. Sendo que essa espécie aqui, ela é muito comum em ambientes que são nem tão poluídos, que a gente chama de oligotróficos, que eu vou explicar mais adiante. Então, eu não posso chegar e simplesmente falar que esse ambiente é isso ou aquilo. Mas eu posso dizer que ele é um ambiente mesotrófico, né? É um ambiente meso, que é meio termo, e trófico é nutrientes. Então, ele está ali, nem tem muito e nem tem pouco nutrientes. Ele tem ali uma concentração de nutrientes que está aí no meio termo, tá bom? Então, eu não consigo inferir muitas coisas. Eu posso falar mais dos aspectos físicos. Eu sei que é um ambiente turbulento, por exemplo. Já consigo mais ou menos direcionar aí a minha pesquisa, tá? Quando eu vejo esses organismos aqui, eu já posso inferir que são organismos que vivem em ambientes com a grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, tá bom? Então, eu também não posso dizer que é um ambiente poluído ou que é um ambiente limpo. Por quê? Porque tem espécies, essas espécies que estão aqui, por exemplo, o facos, ele vive muito bem nos dois tipos de ambiente. Vive tanto em ambiente poluído quanto em ambiente limpo, né? Mas eu posso falar, inferir aí que é um ambiente que tem grande quantidade de matéria orgânica, que pode ser do próprio ecossistema, que é o que a gente chama de autóctone, né? Ou seja, o próprio ecossistema vai morrendo, né? Os organismos vão morrendo, o peixe morre, gente, as algas morrem, fitoplâncton morre, tudo morre e vai para o sedimento, né? Isso é natural dos ecossistemas, né? E aí a gente não pode dizer se é uma matéria orgânica, por exemplo, de um lixo, por exemplo, que aí já é uma entrada de fora do ecossistema, né? Então são duas coisas diferentes. Então eu vou ter que investigar esse ecossistema para saber aí se essa matéria orgânica é do próprio rio ou do próprio ecossistema, ou existe um lançamento aí de esgoto ou lançamento de lixo que esteja influenciando essa comunidade. E aí eu também consideraria esse ambiente como mesotrófico. Como eu falei para vocês, essas espécies vivem tão bem em ambientes limpos quanto ambientes poluídos, tá bom? Continuamos. E aqui a gente tem umas algas que são lindas e maravilhosas, que a gente, quando pega essas algas, a gente fica fascinada com elas, que elas são de tão perfeitas que elas são, né? Então, são espécies, aqui é um cosmasta, arasto, um ocistes, são espécies que a gente é louca para ver, que são ambientes com pouco nutrientes, ou como a gente gosta de chamar na limnologia, como oligotrófico, um ambiente com baixa concentração de nitrogênio e fósforo, né? Então, o sonho de qualquer pessoa, quando pega assim uma garrafinha de água, é ver essas espécies. Quando a gente bate o olho nela, já sabe que o ambiente está preservado, está conservado, a gente dá até pulo de alegria, porque a gente sabe que esse ecossistema está saudável, está em equilíbrio, né? Que são bioindicadores aí de uma água limpa, tá bom? Elas são muito sensíveis à poluição. Aumentou a concentração, elas caem, tá bom? Então, aí a gente usa muito elas aí como indicadores da qualidade da água. Até aqui tá tranquilo, turma? Tranquilão? E aí a gente vem agora com a importância econômica, né? Então,
não posso deixar de mencionar o fato que as algas há milênios são utilizadas na alimentação, né? Sushi, na indústria farmacêutica e no cosméticos, então, quem nunca pegou aí, foi na farmácia, já tomou espirulina em cápsula, né, para fortalecer aí a proteína. Então, é bem comum, tá? Em farmácias vende bastante. E também tem shampoo, né, de algas, né, tem creme, tem sabonete, e também na fertilização e ração. Então, as algas são muito utilizadas nesse ponto para você servir de ração, por exemplo, o camarão, né? Para o comércio. Então, é muito utilizado também. Aqui é um fertilizante natural, né? Aí para o ecossistema, para melhorar aí a aquicultura desses ecossistemas. Vamos lá, ainda assim, tratamento de esgoto, e muitas, não aqui, né, no Tocantins, eu acredito que eu não tenho conhecimento, mas muitas estações de tratamento, ela usa as algas como biofiltros, né? Então, as algas, elas retiram parte desse nutriente, né? Elas captam no seu corpo, utilizam esse nutriente no seu metabolismo, e aí passam a água menos suja, né? Que aí vai passar pelos tratamentos convencionais, que são tratamentos químicos, né, que a gente já conhece bastante, que um deles é o cloro, né, que é um problema que eu vou falar mais adiante. Usar o cloro diretamente na água, antes de fazer esse tratamento biológico. Então, é muito utilizado nas ETAs, né, que são estações de tratamento, né, aqui a gente tem, a água vai circulando por aqui, circulando, e as algas vão filtrando aqui esses nutrientes. Biocombustíveis, tá? Muitas algas são utilizadas, não comercial ainda, não existe ainda um comércio formado, ou seja, um comércio já em andamento. Existe muita, elas são muito promissoras, existem muitas pesquisas, né? O meu doutorado, por exemplo, foi nessa área de biodiesel, né? E é uma área muito promissora. E aí, muitas microalgas são utilizadas aí nessa parte de biocombustíveis, principalmente aquela espécie que eu mostrei para vocês no início da minha aula, que foi de Botryophoccus, que produz aí o lipídio. Então, a gente extrai esse lipídio, faz a esterilificação, transforma em biodiesel e utiliza ele. Então, já fizeram teste com aviões, querosene, né, que é o bioquerosene, já teve aviões que já conseguiu voar com esse biocombustível proveniente de microalgas, tá bom? Então, para o Brasil está muito distante, mas em alguns países é muito avançado essa área de pesquisa, muito avançado mesmo. Então, tem bioquerosene, biogás, biohidrogênio e o biodiesel, tá bom? E aí eu vou agora falar um pouco da importância ecológica, econômica e social. Então, essas imagens aqui, né, ao lado, a gente tem vermelho e aqui a gente tem verde. O que é que elas têm em comum? Elas são duas florações de espécies diferentes. Então, aqui a gente tem uma floração de uma microalga, que é do grupo de dinoflagelados, que é uma alga vermelha. Elas ficam tão concentradas, que elas dão essa coloração vermelha ao ecossistema aquático, e ela é mais comum na praia, em ecossistemas salinos, por causa da espécie, tá bom? Então, ela dá essa coloração. Já em águas doces, a gente vê, né, esse tipo de coloração mais esverdeada. Então, concentra tanto que forma um caldo verde, né? E a gente chama essas duas, né, de uma floração. O que é uma floração? É quando uma espécie, ela se multiplica tanto, mas tanto, que ela consegue dominar aquele ecossistema aquático, causando um desequilíbrio ecológico, que eu vou falar mais adiante, tá bom? Então, esse aqui é a maré vermelha, que acho que muita gente já ouviu falar, e esse aqui é um bloom de cianobactérias,
tá bom? Que, inclusive, tem blooms de cianobactérias que a gente consegue ver no espaço. A gente consegue ver lá do espaço as formações dessas florações que a NASA faz, essas registros. Então, né, as florações, elas causam impacto nos ecossistemas aquáticos e na saúde pública. Então, a gente já viu, né, alguns, quem não já quer, não sei se vocês já viram, né, ou presenciaram um ecossistema nessa qualidade, né? Não sei se vocês já viram. Fala aí no chat se vocês já viram um ecossistema assim. Já, a Silvia está dizendo que sim. Então, isso é muito triste, né, gente? Quando a gente vê um ecossistema assim, a gente fica muito triste. Quem entende, né, um pouco da biologia, a gente entende que aquele ecossistema está morrendo, né? As florações de cianobactérias. Oi, Silvia? Aqui tem muita gente dizendo que já viu. A Maria Isabel está dizendo que, infelizmente, né, no Lago de Palmas ocorre com bastante frequência. Pois é. E isso é preocupante, né? Vários aspectos, né? Tem o ecológico, que vai influenciar as espécies que estão presentes aqui nesse ecossistema. Tem o social, que são as pessoas que dependem dessa água. E tem o econômico, que depende do que fornece essa água. Por exemplo, peixe, crustáceo. Uma maré vermelha, por exemplo, que é muito comum nos ecossistemas marinhos, né? Quando tem uma maré vermelha, você não pode comercializar crustáceos, você não pode comercializar ostra, nada disso. Que tem que, possivelmente, como eles são organismos filtradores, eles vão filtrar e essas duas florações, elas produzem toxinas, né? E aí acaba com a economia, uma economia que depende exclusivamente da pesca, por exemplo. Então, isso é muito preocupante do ponto de vista econômico, né? E aí, gente, todas essas fotos têm em comum um processo chamado de eutrofização. Eu já falei para vocês o que é um ambiente eutrófico, né? Que é um ambiente rico em nutrientes. A eutrofização é justamente o processo por trás disso, né? Que torna um ambiente eutrófico, por isso que a gente chama de eutrofização. Então, a eutrofização nada mais é que a entrada muito alta de nutrientes naquele ecossistema, né? Então, é um processo do enriquecimento das águas por meio da entrada, tá bom? Então, Raquel, ele só acontece por conta disso? Não, gente. A eutrofização, ela pode ser natural, né? O ecossistema, ele pode estar morrendo, a partir do momento que os organismos vai morrendo, vai aumentando a concentração de nutrientes, que é um sistema, uma eutrofização natural, e tem essa eutrofização antrópica, que é a que a gente faz. É quando a gente lança os esgotos, né, diretamente nos ecossistemas, como até a própria Silva falou, né, que foram encontrados 30 pontos de esgotos clandestinos no rio daqui, da cidade. Gente, você só pensar que você está jogando fezes e urina dentro da água que você vai beber. Isso é irônico, é surreal, gente. A gente tem que parar de fazer isso, né? Os nossos ecossistemas, eles têm um limite, eles têm uma capacidade de suporte, eles não vão aguentar isso por tanto tempo, né? Então, o processo de eutrofização, ele vai matando o ecossistema, pouco a pouco, porque vai causando um desequilíbrio ecológico. E aí, as principais causas da eutrofização é o esgoto doméstico e industrial, as atividades da agricultura e o desmatamento. Por que a agricultura? Porque a agricultura, ela utiliza muito fertilizante, devido já a uma agricultura convencional, que vai matando o solo, vai matando o solo, vai matando o solo não é mais fértil, eles colocam nitrogênio no solo, e aí quando chove, todo esse nitrogênio é lixiviado para o ecossistema aquático, aumentando aí a concentração desse nutriente. Tá, gente? É uma sequência, é uma cascata. Enquanto a gente não entender que tudo que a gente faz vai causar uma reação, a gente não vai conseguir manter esse equilíbrio por muito tempo.
né? E o desmatamento, quando a gente desmata, né, que é essa mata ciliar do rio, né, que é aquela mata que protege o rio, né, que fica do lado do rio, quando a gente desmata aquela mata, a gente expõe esse solo. E quando a gente expõe esse solo, desse solo nu, quando chove, toda essa terra vai para dentro do ecossistema, levando aí também os nutrientes. Então, tudo isso aumenta a concentração de nutrientes dentro do ecossistema aquático. E por que isso? Por que isso tem demais, Raquel? O nutriente não é bom, as algas não gostam? Gostam, gente, elas amam tanto, que elas se reproduzem tanto com nutrientes, que elas dominam aquele ecossistema aquático. É como se você cobrisse o ecossistema aquático com uma manta. E aí, essa manta, essa barreira, vai impedir que a radiação entre. E aí, o que acontece? Né? As algas, elas produzem oxigênio pela radiação. E aí já reduz a entrada de luz. Os organismos que estão lá dentro estão respirando, precisa de oxigênio. Esse oxigênio vai diminuindo gradativamente e os organismos que dependem desse oxigênio vão morrer. O que acontece? O que em seguida? A morte de, por exemplo, os peixes. Então, os peixes, né, que até foi o professor Sandro que mostrou uma foto de um ecossistema todinho com peixes mortos. Isso é uma perda econômica gigantesca, né? Tem ecossistemas aí que perdem toneladas de peixe, né? No Nordeste é muito comum isso, né? De tilápia, por exemplo, devido ao manejo incorreto de nutrientes, né? E aí diminui o oxigênio, quem depende do oxigênio vai morrer, e aí aquele ecossistema vai morrer consequentemente. Você ia falar, Silvia? Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Ele está querendo saber qual é a diferença da floração de cianobactérias e de microalgas. Se nessas florações que você está mostrando, são só cianobactérias ou tem as duas, qual a diferença de impacto entre a floração desses dois grupos? Teoricamente, Silvia, a única diferença aqui é o tipo de ecossistema. Tipo assim, as cianobactérias, assim como os dinoflagelados, produzem toxinas. Então, o impacto em relação a toxinas são toxinas diferentes, mas fazem mal para o ser humano, tá bom? Então, a diferença vai ser só o organismo. A maré vermelha é causada por um dinoflagelado e geralmente, não quer dizer que é uma regra, sempre que você vê um ecossistema totalmente tomado, vai ser uma cianobactéria, por causa que elas são mais competitivas. Não é exclusividade, não é sempre que vai acontecer, mas é quase 90% de chances de ser uma cianobactéria por causa de que elas são mais competitivas e as microalgas não conseguem acompanhar. Porque, como uma boa bactéria, a bactéria se reproduz por divisão binária. Então, duas, quatro, né? Vai dividindo. Então, ela se reproduz muito mais rápido que uma microalga, porque tem microalga que faz reprodução sexuada. Então, tem que ter gameta, tem que ter toda aquela relação, aquela reprodução. Então, as cianobactérias são muito mais rápidas. Eu vou lá esperar um gameta vir, eu vou me dividir aqui, entendeu? Então, por isso que elas são mais competitivas, tá bom? É mais por conta do organismo em si, certo? E aí vamos para um ponto bem crucial, que é a produção de toxinas, né? Como eu falei para vocês. As cianobactérias, elas são muito importantes, né? Eu vou falar até porque, lá em seguidas, porque muitas delas produzem toxinas. Então, as toxinas, elas podem ser uma toxina leve, que é uma hepatotoxina, quando geralmente, não sei se aconteceu com vocês, quando você entra no ecossistema aquático, no açude, no reservatório, até mesmo no rio, você sai se coçando, né? Se aconteceu com você, bota aí um sim, né? Sim, já aconteceu. Então,
bem provável que tenha sido aí uma hepatotoxina transmitido aí, manifestado ou emitido aqui por esse grupo, Microcyst, Planctotrix, Anabenoplis, Nostoc, todas elas produzem essas microcistinas, que são hepatotoxina. Desculpa, gente, hepatotoxina é fígado, tá? É dermatoxina. Hepatotoxinas vai atuar no fígado, tá bom? Então, quando o animal, isso acontece muito no Nordeste, tá, Silvia? Bebe de uma água, ele morre logo em seguida, porque essas toxinas, ela atua diretamente nas células do fígado, tá bom? Causando a morte celular dessas células. E aí, o que elas agem diretamente nas sinapses, né? Na ligação dessas células. Elas atuam na enzima, elas são tão específicas com essas células que elas impedem que as enzimas se encaixem. E aí a célula morre, tá? Aí a gente vai ter citotoxinas, tá bom? A gente vai ter neurotoxinas, que atuam no sistema nervoso. Então, muitos animais que bebem uma água contaminada, eles ficam ciscando no chão, dando várias convulsões, tá? E logo em seguida morre por causa dessas toxinas. No ser humano, ele tem que beber muito, tipo assim, um copão assim, para passar mal, tá? Tem que ser uma grande concentração, tá bom? Já vocês vão logo perguntar aí, que eu sei que essa é uma dúvida que todo mundo tem. E essa daqui que eu estava falando para vocês, que é a mais comum, que é a dermatotoxina, tá? Então, essa daqui é quando a gente sai do ecossistema aquático e aí a gente tem uma leve coceirinha. É essa toxina aqui, que é um lipopolissacarídeo. A neurotoxina, elas são muito importantes, tá? Porque elas podem sim produzir. Raquel, toda cianobactéria produz? Não, gente, não. Inclusive, a gente pode estar num ecossistema aquático, pegar duas amostras. A gente pode pegar dois indivíduos de cada espécie, fazer a análise, a gente vai encontrar uma com toxina e a outra sem toxina. Agora você me pergunta, por que, Raquel, nem a ciência sabe? Muitos acreditam que as toxinas, que é o que a gente acha que é, elas foram produzidas, né, para evitar a predação. Sendo que vários estudos já apontaram, né, que não. As cianobactérias, elas produzem toxina na ausência ou na presença de predador. Inclusive, quando tem predador, ela não produz toxina. Então, já foi comprovado que não é esse gatilho que faz com que elas produzem toxina. Elas têm um gene, mas são outros fatores que fazem com que elas produzam essa toxina. Então, a teoria mais, a hipótese, né, não vou nem dizer teoria, a hipótese mais atual é que ela está relacionada com a proteção solar. Então, essas toxinas protegem os tilacoides das cianobactérias. Então, não tem nada a ver com predação, não tem nada a ver com competição, é pura proteção solar. Então, é a hipótese mais atual que os pesquisadores estão investigando. Então, elas produzem um fato, que faz mal a gente é outro fato. Agora, por que elas produzem, só elas sabem. Essa é a questão, tá bom? E aí, gente, e como é que isso veio à tona, né? Até então, os animais morriam, boi, bode, esses animais morriam e ninguém dava muita importância, né? Mas depois desse caso aqui, que foi em 2000, né? Em 1996, que foi conhecido como caso de Caruaru, que foi ter a atenção que as cianobactérias mereciam, tá bom? Não do ponto de vista ruim, né? Porque até então ninguém sabia disso. Né? Foi um caso muito grave que aconteceu, que foi numa clínica de hemodiálise. Então, o que aconteceu nessa clínica? Essa clínica faltou água, eles contrataram um carro-pipa. O carro-pipa, que é muito comum no Nordeste, ele capta a água dos reservatórios, né? E não trata. Na verdade é essa.
Então, eles pegaram desse reservatório aqui embaixo, tá? E aí pegaram essa água e levaram para a clínica. E aí, da clínica, botaram direto na caixa d'água. E fizeram o favor de botar cloro, né? Já que eles não faziam o tratamento, não, bota um clorinho que vai dar certo. E o que acontece? Quando você coloca cloro, você rompe as células, você quebra as células. Enquanto a toxina está dentro da célula, tranquilo. Quando você quebra a célula, essa toxina vai para fora, tá bom? Então, quando eles botaram cloro, água sanitária, ele quebrou a célula. E aí toda essa toxina que estava dentro do indivíduo saiu. Então, imagine só você tomar veneno na veia, direto na sua veia. Então, essas pessoas morreram em poucos dias. Então, foi 47 pessoas que tiveram aí hepatite tóxica depois, 126 foram intoxicadas pela essa toxina e 60 morreram, né, em poucos dias. Então, foi conhecido como a tragédia de Caruaru, e aí, a partir desse momento, né, sempre precisa acontecer uma tragédia, né, infelizmente, para que a gente se atente para isso, né? Aí, depois dessa tragédia, foi que o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, emitiu a portaria, né, 357, que é aquela que o professor Sandro falou ontem, né? Ele detalhou sobre ela, inclusive, classifica as algas, as águas, né, em classe 1, 2 e 3. Então, a partir dessa tragédia, ficou obrigado, né, a partir da portaria do CONAMA, né, 357, que as cianobactérias fossem analisadas. Então, só foi a partir daqui, gente, precisou 60 pessoas morrerem para que o governo preocupasse, né, levantasse essa questão das cianobactérias nos ecossistemas aquáticos. Então, foi uma grande tragédia, e aí, a partir daí, que ficou, né, além da clorofila, que é muito importante, ficou responsável também aí o monitoramento das cianobactérias. Então, toda estação de tratamento, toda, gente, tá na lei, tem que fazer contagem aí de cianobactérias, além da clorofila A. Então, para a classe 1, que é a classe mais bam, bam, que é a nossa água, né, boa, bonita, que a gente tem que beber, ela tem que ter no máximo 10 microgramas de clorofila e no máximo 20 mil células, né? 20 mil células por ml. Então, um mlzinho, bem pouquinho ml, já é 20 mil células. Então, a gente tem que fazer essa contagem. Classe 2, que é a classe que a gente não bebe, né? Que a gente pode fazer outras coisas. Então, máximo de 30 e máximo de 50 mil células. E a classe 3, que é a classe que a gente usa para navegar, a gente não pode pescar, não pode nadar, a gente não pode usar para recreação, não pode brincar, né? A gente tem um máximo de 60 e um máximo de 100 mil células. Então, a partir dessa tragédia, foi feito esse monitoramento, tá? Gente, além disso, além da clorofila, que eu falei para vocês que a gente faz, a gente tem que fazer a contagem, tá bom? Das células de cianobactérias. Mas só foi a partir dessa portaria do CONAMA, tá bom? Silvia? A Maria Isabel está contando aqui que houve caso na África de morte de elefantes por Vou mostrar. cianobactéria. A quantidade de cianobactérias na água devia ser gigantesca, né, para eles virem Isso a ainda morte. está. Eu trouxe até para vocês verem. Continuando, daqui a pouco eu mostro, tá? Então, a outra portaria, né, que foi uma portaria também relacionada com cianobactérias, do CONAMA. Não, essa aqui já é do Ministério da Saúde, tá, gente? Então, o Ministério da Saúde falou que até 10 mil células tem que fazer aí análise mensal. Agora, gente, isso não é do ecossistema puro, não, tá? Isso é da estação de tratamento. Então, passa pelo tratamento, aí vem uma parte que é essa água que vai para a nossa casa. Então, essa parte que a gente faz a análise
é justamente essa parte já foi tratada, tá bom? Então, nessa parte que já foi tratada, que já fez o tratamento físico, já fez o tratamento, né, biológico, que algumas estações de tratamento têm, vem um tratamento físico, aquela água que já vai meio que dispersar para sua casa, a gente tem que fazer aí o tratamento mensal, tá? Porque nem sempre o tratamento químico vai matar as microalgas, tá bom, gente? Não é sempre. Mata, mas não é 100%, tá? Acima de 10 mil células, a gente tem que fazer o acompanhamento semanalmente. Então, toda semana tem que estar analisando aí a, o crescimento da população de cianobactérias. E, por último, acima de 20 mil células por ml, gente, ml é uma gotinha minúscula, tá bom? A gente tem que fazer análise de cianotoxina, que é a microcistina. Ela é obrigatória. Então, contei 20 mil células, eu tenho que fazer análise de microcistina, tá bom? Então, muitas estações de tratamento não fazem, ou manda essa amostra para um instituto que faça essas análises, tá bom? Então, a gente não sabe realmente qual é a água que a gente bebe, né? A gente não sabe o que é que tem na nossa água, porque a gente não sabe, por exemplo, se é feito essa análise de toxinas, tá bom? Por exemplo, de cianotoxinas como a microcistina, que é a mais predominante nos ecossistemas. A microcistina, ela dura de 3 a 5 dias na água, tá, gente? Então, é um tempo de residência bom. Não é, por exemplo, uma toxina que é rapidamente degradada, tá? Certo? Perguntinha aí. Em relação a essas toxinas, existe algum tipo de proteção depois que essa toxina, né, que essas algas já estão na água, que já foi identificado a alga nesse ambiente? Se ferver a água, se clorar, estoura tudo. Mas se ferver, se filtrar, existe algum tratamento residencial que ajude a retirar ou não? É que nem Covid, prevenção, usar máscara, mas é sério, não tem nenhum tratamento até então. O professor Molica é um professor referência no país, e ele liderou, Silvia, uma pesquisa que acho que muita gente conhece, inclusive. Não sei se vocês lembram que teve há 2, 3 anos atrás, teve um surto de Zika. Lembra? Zika vírus? Então, o professor Molica é um professor que é referência no Nordeste, muito respeitado. Ele liderou uma pesquisa junto com o Butantan, acho que foi o Butantan, e a Gislaine, você me corrija se foi o Butantan ou se foi a Fiocruz. Foi uma dessas instituições. E ele associou a toxina à potencialidade do vírus nas crianças, entendeu? Foi a Fiocruz. E aí, o que acontece? O que eles associaram? Olha que doido, Silvia. Muito doido isso. Então, eles avaliaram que as populações, as pessoas que tinham acesso à água maltratada, ou seja, a água que não era tratada, tiveram mais casos de microcefalia. E aí eles foram ver essa água. E aí tiveram a presença dessas microcistinas. Depois fizeram os testes lá no instituto e provaram que a toxina ela potencializa a ação do vírus. Entendesse? No indivíduo. Então, aí ele até falou, né? O repórter até perguntou para ele se tem alguma coisa que a gente pode fazer. E foi justamente essa sua pergunta, né? Pode tratar, pode fazer? Ele respondeu do jeito que eu falei, só prevenção. Então, não tem o que fazer, a gente tem que evitar que elas se multipliquem no ecossistema, que é o lançamento de esgoto. Então, a partir do momento que a gente dedica, se esforça para que a gente faça o tratamento dos esgotos, a gente vai estar aí evitando essas proliferações dessas algas. Depois, que acontece o quê? As algas, elas têm um tempo de duração de poucos dias.
Então, o que é que a gente espera? Que elas morram logo em seguida, tá bom? E aí, depois que elas morrem, como todo indivíduo morre, ele vai para decomposição e essa toxina é liberada. Então, há poucos dias, essa toxina vai para a água e aí você fica acompanhando a concentração dessa toxina. Quando ela baixa, aí você pode consumir e levar para as casas. É isso que as estações de tratamento fazem. Agora, o que é que estão fazendo? Gente, tem de tudo. A tecnologia tem de tudo. Tem tecnologia para sedimentar elas e puxarem elas, floculação. Então, tem muita coisa aí, muita coisa para tentar tirar ela do ecossistema aquático depois que elas já estão, tá certo? Sendo que a gente sabe que é melhor cortar o mal pela raiz. Então, a melhor tecnologia é a gente tratar nossas águas, é tratar nossos esgotos antes de lançar elas nos ecossistemas, tá bom? Então, é isso que eu falo. Então, a melhor solução era essa, é tratar os esgotos antes de lançar nos ecossistemas aquáticos. Mas tem tecnologias que tiram elas, sim, tá bom? Tranquilo? A Gislaine está dizendo que acha que esse estudo foi da Fiocruz mesmo, não do Butantan. E a Pronto. Rosalie está perguntando, mesmo sem identificação visual dos blooms de cianobactérias, é possível essas toxinas causarem morte no ambiente? As toxinas ficam rosa, as toxinas ficam na água, tá bom? Então, elas não estão relacionadas com a quantidade, que é uma coisa que eu vou falar para vocês que a portaria pede, que é o número de células. Mas o número de células não quer dizer que vai estar relacionado com a toxina. Pode ter poucas células e produzirem muitas toxinas, ou pode ter muitas células e nenhuma produzir toxina. Por exemplo, eu trabalhei com cianobactérias que nenhuma produzia toxina. E eram muitas, tá bom? Então, isso vai depender muito, tá bom? Não está relacionado com o número de células. Por isso que muita gente critica isso aqui. O que todo mundo, né, que entende dessa parte de cianotoxina, o que o pessoal quer que façam é isso aqui. Quer que façam análise da microcistina, independente do número de células. Sendo que isso aqui é muito caro, gente. É muito caro. Então, não fazem. Só fazem a partir desse número de células. Tá bom? Certo? E aí, como a Isabel falou aí, como eu falei para vocês, morte de centenas de elefantes foi causada por uma bactéria. No caso, uma cianobactéria. Tá bom? Então, foi uma neurotoxina que matou esses elefantes. A primeira vez que eu vi essa notícia, que foi assim, ai, teve uma morte maciça de elefantes. Eu logo associei que fosse por causa do chip, do marfim, né? E aí, quando eu vi a reportagem, não tiraram o marfim. Aí eu já desconfiei. Todos no ecossistema aquático. Eu falei, isso deve ser na água. Eu falei até para o meu esposo. Isso tem alguma coisa a ver com a água. Depois de um tempo, e aí eu nem precisava fazer análise, fizeram só para comprovar mesmo, mas fizeram as análises na água e tinha presença de neurotoxinas, que atingiu principalmente os elefantes. E o que é mais, que ainda não fechou o quebra-cabeça desse caso, foi porque apenas elefantes morreram, entendeu? Então, falta ainda essa peça do quebra-cabeça para entender por que apenas essas toxinas foram específicas para o elefante. Então, eles estão investigando isso agora, entendeu? Para fechar esse quebra-cabeça. Certo, gente? E aí, finalizando o curso, né, essa parte, eu sei, gente, que deve estar muito cansativo, mas eu pensei em uma coisa mais completa mesmo, tá? Desculpa aí, mas acaba que a gente quer falar muito, né? Mas eu vou finalizar agora com método de coleta e análise, né? E aí a gente finaliza o curso, a tarde de hoje, tá bom? Então, as microalgas, elas têm que ser, né, microalgas e cianobactérias, elas dependem do espaço e do tempo, tá bom? Então, isso é muito importante. A Silvia falou sobre isso muito bem, principalmente em relação ao espaço, né? Quando o ecossistema é muito grande,
a gente tem que fazer vários pontos nesse ecossistema. Não tem como eu tirar uma única amostra e generalizar para aquele ecossistema. Não tem. Isso é quase que é impossível você fazer isso. Então, o que é que acontece? A gente tem que tentar. Raquel, não tem, por exemplo, o Rio Tocantins. O Rio Tocantins é enorme, gente. O bicho nasce lá em Goiás, por exemplo, e vai lá para o Pará. Ele é muito grande, então não dá para a gente fazer toda essa amostragem no Rio Tocantins. Mas é como a própria Silvia falou, a gente pode definir subbacias, o rio dessa subbacia, a gente vai ter que definir esse espaço. Isso é muito importante, tá certo? E também o tempo. Por que o tempo, Raquel? Porque a gente pode estar pegando, o ideal é que a gente sempre faça em tempos diferentes, por exemplo, estação seca, estação chuvosa, né? Isso vai dar uma diferença muito grande, porque quando está chovendo, muda a água, muda a qualidade da água, muda a comunidade fitoplânctônica. Quando a água seca, né, o ecossistema ele vai reduzir devido à evaporação, vai concentrar os nutrientes, porque os nutrientes eles não evaporam, né? A água evapora, e aí vai concentrar aquele nutriente, e aí vai dar outra água. Então, tudo isso vai influenciar o seu fitoplâncton. Então, o espaço é muito importante e o tempo também. E no espaço, a gente vai ter a questão horizontal, que até a Silvia falou sobre morfometria, e vertical, que é a penetração de luz. Então, a Silvia falou muito bem sobre isso, porque o fitoplâncton, por exemplo, não adianta você coletar fitoplâncton na superfície à noite. Por quê? Porque nesse período o fitoplâncton ele desce, porque ele não está realizando fotossíntese. Então, não posso, por exemplo, coletar o fitoplâncton no meio-dia. De jeito nenhum. Por quê? Porque o fitoplâncton ele tem um ponto de saturação. Ele não consegue ficar muito tempo com a radiação solar. É como se ele torrasse os tilacoides dele. Então, ele não pode ficar no meio-dia com um pico de insolação muito grande. Ele vai queimar, vai torrar. Então, meio-dia, entre 11, duas horas mais ou menos, ele desce a coluna d'água. Então, se você faz uma coleta de meio-dia e fala para mim que aquela sua amostra deu baixa diversidade, eu vou perguntar para você de que horas você coletou? Meio-dia. Foi por causa disso. Né? O fitoplâncton não está nesse período do dia na superfície, ele desce um pouco. Aí você tem que fazer uma coleta vertical, ou seja, você tem que jogar a rede e de baixo para cima. Aí você consegue pegar todo mundo, tá bom? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, esses são detalhes, gente, que muita gente não leva em consideração quando vai fazer uma coleta, mas que vai influenciar diretamente os seus resultados. Muito, gente. Então, não pode coletar final do dia, só se você quiser fazer uma análise de cada 2 que é a nitimeral, né, que é a análise de 24 horas, aí tudo bem. O seu objetivo é saber onde está a comunidade em 24 horas. Mas, por exemplo, a hora ideal é a hora em que entre amanhã, né, o início da manhã, e ali depois das 2 até as 4, enquanto tem sol. 5, 6 horas, quando o sol vai baixando, o fitoplâncton também vai baixando. Tá bom? Tempo. Em relação ao tempo, como eu falei para vocês, é sempre bom ter 2 estações, mas quanto mais estações, melhor, né? Padrões gerais de distribuição. Né? Quando eu quero saber, por exemplo, como é que está a minha comunidade fitoplânctônica, eu vou usar a amostragem mensal ou sazonal. Tá? Todo mês eu vou coletar, a cada 2 meses eu vou coletar. Quando eu quero saber de fisiologia, de como aquele parâmetro específico está atuando na minha comunidade, por exemplo, como eu sei que
o pH, eu quero saber exatamente se eu mudar o pH daquela comunidade, eu tenho que fazer uma amostragem diária ou semanal, tá bom? Então, vai depender do objetivo da sua pesquisa. Ah, eu só quero conhecer, eu só quero saber como está a minha comunidade. Você pode fazer uma coleta aí mensal, bimensal, ou período de seca, ou período de chuva, que você vai conseguir ter uma resposta boa, tá bom? Agora, se você quer saber de fisiologia mesmo, respostas imediatas, tem que ser amostragem diária ou semanal. Certo, gente? Alguma dúvida? Duas observações aqui. A Prisciane achou a reportagem sobre a influência das cianobactérias na microcefalia, aí disponibilizou no chat. Olha. E o promotor está dizendo que não sabia que o horário influenciava nas amostragens. Geralmente, os projetos localizam os pontos de amostragem, mas não especificam o horário de amostragem. Então, é importante saber disso também. Até, inclusive, para o seu grupo, né? Seu grupo também, totalmente relacionado com o horário. Oi, Isabel. A Isabel também. Assim, só para a gente esclarecer um pouco, assim, porque isso aí se refere à questão do horário para as análises, microbiológicas, né? Para as análises físico-químicas, isso não tem muita alteração nos parâmetros. Isso. Como eu estou falando de fitoplâncton, né? Aí eu deixei mais para isso mesmo. Em relação. É só para, às vezes, talvez, doutora Milka, assim, lógico que a gente está falando só de micro-organismos agora, né? Mas como a gente está falando de análise, né? Pode ser que quem não entende como um todo, pode ser que entenda, né? Que até as físico-químicas teriam que ser, né? Seguir, mas as físico-químicas é a parte, elas não seguem esse protocolo. Exato. Mas tem um detalhe bem importante. Por exemplo, a gente, quando vai fazer coleta de água, a gente também não pode coletar e deixar a água do jeito que está. Por exemplo, a gente tem que refrigerar, levar o mais rápido possível para o laboratório. Por exemplo, eu não posso ficar o dia com aquela água, que aí isso vai influenciar aí a qualidade daquela água. Tá? Isso é importante frisar. Mas em relação a mudança, não tem. Professora, só esclarecendo, não é assim, não é bem assim para físico-químico, alguns parâmetros sim, né? Mas a grande maioria tem prazo, né? Porque isso já existe um protocolo de coleta de amostra de água. E é só para esclarecer bem, não deixar dúvida. Não necessariamente eu tenho que entregar no mesmo dia, tem todo um protocolo que eu tenho que seguir para preservar essas amostras até a entrega no laboratório. Por exemplo, quem faz monitoramento que precisa mandar, por exemplo, para São Paulo, né? Tem toda uma técnica para isso, é só para esclarecer. Agora, temperatura, OD, são parâmetros que tem que ser feito no local. Até que o OD, se você coletar e entregar no mesmo dia, é possível, né? Mas pode ser que haja uma interferência. Né? Só assim, para esclarecer, porque senão, é porque eu trabalho com essa área, eu tenho que falar que doutora no grupo, porque senão quando ele entrega um relatório, ele vai falar assim, mas a professora disse que, né, que teria que ser entregue no mesmo dia. E o nosso estado ele é muito grande, então eu vou fazer coleta lá na região do Bico, são quase 800 quilômetros, eu não consigo coletar e entregar no mesmo dia no laboratório, não tem como. Não. Aí, no caso, você vai só preservar. E tem toda, só para deixar bem claro aqui, porque assim, professora Raquel, eu trabalho lá no Ministério Público e a gente trabalha com essa área assessorando os promotores, então, eu só queria deixar bem claro, a gente segue à risca todos os protocolos de coleta, de preservação, né, tudo direitinho, porque isso aí para a gente é muito importante. Só isso. Eu acredito, né? Eu acredito sim. É como eu falei, né? Você pode coletar, colocar na caixa de isopor com gelo e deixar do jeito. Só não pode coletar e ficar solto, né? Mas aí tem todo o protocolo que com certeza você deve saber. Vamos lá continuar. Então, quando a gente coleta, a gente vai fazer uma análise qualitativa, que é aquela análise feita pela rede de plâncton,
Então, aqui é a rede de plâncton, tá? E aqui a gente tem tanto para zooplâncton quanto para fitoplâncton. Então, como é que ela funciona? Então, a gente joga a rede no ecossistema aquático e fica filtrando. A gente vai jogando várias vezes, como se fosse um coador de café, sendo que a gente bota dentro do ecossistema aquático, e a gente vai coando. E aqui embaixo tem um copinho, e esse copinho ele vai concentrando as algas que vão passando esse coador. Aí, no final, eu pego esse coador e coloco, né? Peraí, não é nesse aqui, não. Coloco num pote de vidro e faço a fixação desse material. Então, geralmente, a gente faz arrastes na superfície, como eu já falei para vocês. Por que na superfície? Por causa que o fitoplâncton está na superfície, ele não está em regiões muito profundas. Ah, Raquel, eu quero saber aonde está meu fitoplâncton, por exemplo, até a questão da Silvia mesmo falou sobre a questão do hipolímio, né, da estratificação. Então, eu quero saber se a minha comunidade que está embaixo é a mesma que está em cima. Então, eu posso usar a garrafa de Van Dor, que é essa garrafa aqui que a gente utiliza, que ela faz isso. Então, ela é uma garrafa que abre aqui, essas duas estruturas aqui do lado, elas prendem aqui, como se ela abrisse assim, né? Elas abrem essa tampa. E aí a gente mede primeiro, né? A gente mede através do disco de SEC a profundidade e a luminosidade do ecossistema aquático. E aí a gente padroniza. Eu quero fazer coletas com 1 metro, com 2 metros, com 3 metros. Eu quero fazer uma coleta daqui a 5 metros e 10 metros. Isso vai depender do seu ecossistema. E aí eu vou descendo essa garrafa e eu solto esse peso. Esse peso aqui, ele bate nessas duas estruturas aqui e fecha a minha garrafa de Van Dor. E toda a água fica presa aqui. Aí eu subo e pego essa água. E aí eu consigo fazer uma análise que a gente chama de quantitativa, né? Eu posso fazer uma análise com a rede eu posso fazer uma análise quantitativa com a rede? Não é interessante, tá bom? Não é interessante, porque é que eu estou concentrando, né? Aqui é o meu ambiente no seu estado natural. Aqui eu quero saber quais são as espécies que estão no meu ambiente. Aqui eu quero saber ele no seu ambiente mais natural. Então, é como se eu estivesse tirando um pedaço do bolo, uma fatia do bolo, né? Então, eu tiro uma fatia do bolo, e aquele é um retratozinho do meu ecossistema na profundidade tal, na profundidade tal e na profundidade tal, tá? E aqui eu vou através de profundidade. Aqui eu vou fazer arrastos horizontais ou vertical, dependendo do que for o objetivo da minha pesquisa, tá certo? Então, a gente faz análise qualitativa. Qualitativa é saber quais são as espécies que estão presentes. E quantitativa, eu vou contar a quantidade de indivíduos de cada espécie. Compreenderam? Raquel, tem uma pergunta aqui do Berg. Ele tá. Eu não sei se você conhece o Lago Azul, né? O lago aqui da Represa Corujão, aqui de Araguaína. Ele está perguntando, nesse Lago Azul, qual seria o indicado para fazer essas amostragens de fitoplâncton? Primeiro, para você fazer, depende muito, sabe? Eu não conheço esse ecossistema, eu não sei a profundidade dele, mas, por exemplo, se eu quiser saber só quais as espécies que estão lá, só para saber mesmo, eu usava a rede de plâncton, tá bom? Então, com a rede de plâncton, eu conseguiria fazer aí a riqueza de espécies desse ecossistema, tá bom? O quantitativo, a primeira coisa que você tem que ter é a garrafa de Van Dor, né? Que é uma garrafa cara. Não é qualquer laboratório que tem. Se o laboratório de águas tiver, é excelente. Porque
Porque uma garrafa pode ser simples, né? A gente pensa que é simples, mas é toda uma engenharia, né? Toda uma. Ela não é barata, eu acho que ela deve custar aí, não sei, até o ano passado, quando eu fiz a cotação dela, ela estava R$ 2.500. Então, não é uma coisa tão barata. E a rede de Plankton, eu comprei a minha por R$ 700. Então, mesmo assim, é caro. Não é uma coisa barata, né? Todo laboratório que tem. Eu tenho uma e a de Van Dor eu não tenho, porque eu fiquei com pena de comprar mesmo, porque ela é bem carinha, tá? Mas depende aí do objetivo do trabalho. Se é o objetivo só fazer riqueza, pode usar tranquilamente a rede. Se você quer contar os indivíduos lá, você pode usar a garrafa de Van Dor, tá bom? Ou pegar uma amostra com a garrafa mesmo e tirar. A garrafa de Van Dor, ela é usada para a gente saber profundidade. Eu posso simplesmente pegar uma garrafa de água e coletar essa amostra e fazer o quantitativo, tá bom? Eu vou mostrar mais adiante como é que a gente faz. Entendeu, Berg? Olha, 1.200, tá bom o preço. Você entendeu? Sim, me entende. Eu vou explicar. No próximo slide você vai entender. Então, a gente coleta, a gente vai fixar. O que é fixar? Gente, se a gente não fixa a amostra, a amostra de fitoplâncton, ela vem em outros organismos. Pode passar também zooplâncton na rede. Zooplâncton come fitoplâncton. Então, se você não fixa, se você não preserva aquela amostra, quando você for pegar essa amostra, não vai ter nada. Porque o zooplâncton comeu tudo. Então, a gente usa vários fixadores, vários preservadores. Então, tem uma infinidade de técnicas. Eu uso formol. Muita gente critica porque formol é cancerígeno, tal, tal, tal. E é. Tem gente que usa formaldeído, tem gente que não usa álcool, a gente não usa álcool, tá? Álcool não dá certo. A gente usa Lugol. Então, depende. Depende aí do que você tem disponível e do que você vai utilizar, tá bom? Eu uso formol com máscara, tudo bem direitinho, né? Mas eu prefiro usar o formol que ele consegue preservar e fixar bem as estruturas do fitoplâncton, tá? E uso o Lugol. Por que eu uso o Lugol, Raquel? O Lugol eu uso nas amostras quantitativas, tá bom? Porque o Lugol, ele estoura os aerótopos das cianobactérias. Então, se eu uso uma amostra quantitativa, eu tenho que fazer com que ela se desça uma coluna d'água. Entendeu? Então, se eu não estouro as vesículas dela, elas ficam sempre flutuando. Então, eu boto o Lugol estoura esses vacúolos e ela desce, tá bom? E por isso que a gente usa o Lugol. Elas podem ser estocadas no escuro e sempre deve ser renovada. Em tempos e tempos, você tem que estar adicionando aí o fixador ou o preservador, que você pode usar aí o que você preferir, né? Tem várias na literatura, né? A que você tiver disponível no seu laboratório, aí você pode utilizar. Mas em tempo, você tem que estar adicionando, tá? Então, a amostra, o ideal é que ela seja coletada em frasco de vidro, tá bom? Também é importante, gente, por exemplo, se você for para campo no mesmo dia, tipo assim, eu fui para campo e vou para o laboratório na mesma manhã. É interessante você deixar uma amostra viva, para você conseguir visualizar estruturas que, quando você coloca o formol ou qualquer outro, isso acontece com todos, você perde flagelos, você perde estruturas importantes que é na identificação daquele indivíduo. Então, é sempre bom você levar uma amostra não fixada, se por acaso você vai no mesmo dia para o laboratório. Se não, nem adianta, porque 2 dias no máximo, aquela amostra já foi toda depenada, assim, o zooplâncton já comeu tudo, tá bom? Só para caso você for no mesmo amanhã, coletou de manhã,
vai para o laboratório, só para você dar uma olhada mais ou menos de como são as espécies que estão lá presentes. Então, você pega a amostra, coloca na lâmina, né, com a lamínula, e leva para o microscópio, né? Na internet, a gente tem muitas referências, muita bibliografia especializada com fitoplâncton. Então, se eu fosse citar todas aqui, eu ia passar o dia, tá bom? Mas a qualitativa é dessa forma. Então, a gente faz, no mínimo, 15 amostras, 15 lâminas, é o mínimo, tá, gente? E aí, o que é que acontece? À medida que você vai fazendo as lâminas, né, como não for mais surgindo espécies novas, você não precisa estar fazendo lâminas. Então, eu fiz 3 lâminas. Não apareceu nenhuma espécie nova, você não precisa chegar até 15, tá bom? Porque não vai aparecer mais espécies novas. Mas chegou na 15, apareceu, ainda continua aparecendo na 15, você vai continuar, até não aparecer mais espécies novas. Isso é o recomendado, tá, gente? Mas isso depende do objetivo do estudo, depende de tantos fatores, tá? Então, isso é uma coisa que é recomendado, não é uma obrigação, tá bom? E aí a gente vai fazer as características citomorfológicas, estruturais, morfométricas, tamanho e formato das células, grau de agregação, se é colonial ou se é unicelular, se tem tricomas, se não tem tricomas, se tem septo, se não tem, né? Mucilagem ou não tem mucilagem, se tem vacúolo ou não tem vacúolo, são tudo estruturas importantes para a gente estar identificando nossos grupos, tá? Presença de heterocistos, de acinetos, tá? Então, é isso que eu vou observar quando eu estiver no meu microscópio olhando meus indivíduos. E aí a gente vem para análise quantitativa, né? Que é o que o Begg disse que não entendeu ainda, né? Então, eu posso ir no ambiente. Se eu quiser saber a comunidade fitoplânctônica na profundidade do meu ecossistema, eu quero saber na superfície, eu quero saber 2 metros, eu quero saber com 3 metros, eu uso a garrafa de Van Dol. Porque a garrafa de Van Dol ela é utilizada para profundidade. Se você não quer saber se existe diferença entre essas profundidades, você não precisa usar a garrafa de Van Dol. Você vai usar uma garrafa mesmo. Você vai pegar a sua mão, pegar a garrafa, colocar mais ou menos na altura do antebraço, que dá uns 30 centímetros, encher essa garrafa, fixar e levar para o laboratório. Tá bom? Isso quantitativo. Qualitativo, você não vai conseguir fazer dessa forma, porque vai dar uma subamostragem, tá certo? Porque pensa só comigo. Pensa só comigo. Quantitativo tem que ter muitas células. Se você não tiver muitas células, se tiver um ou outro indivíduo, não tem para que você está fazendo quantitativo, tá? Você faz quantitativo daquele indivíduo que se repete muito, né? Por exemplo, o cianobactéria, uma microciste, ela se repete muito, ela se reproduz muito. Aí faz sentido você fazer um quantitativo. Agora, se você vê que aquele ambiente tem poucas espécies e tem poucos indivíduos dessa espécie, você vai fazer um quantitativo com qual objetivo? Aí tem que saber qual é o objetivo do seu estudo, tá bom? Então, a gente usa, para contar, a gente usa uma câmara, pode ser essa câmara aqui, que é a câmara de Rafter, né, sanduíche Rafter, que é uma câmara que a gente coloca 1 ml nessa cubeta aqui, nesse quadradinho, e aí a gente conta os indivíduos nesse quadradinho. Essa aqui é uma Difflux rosenthal. Então, a gente vai contando. Eita! Silvia, o celular descarregou. Vou falar aqui no computador, tá bom? Já está terminando, viu, turma? Não se preocupe, não. Vocês estão me ouvindo? Tá ótimo.
Silvia, dá só se vocês estão me ouvindo. Sim, estamos ouvindo direitinho. Silvia? Sim, estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo direitinho. Tá ótimo. Pronto, gente. Terminar rapidinho. A gente vai terminar, só falta essa parte aqui. Então, a gente vai usar essa câmera, então tem que ter, ao menos, essa câmera ou essa câmera aqui. Uma das duas, tá? E elas têm a mesma raciocínio. Então, eu vou contar cada indivíduo nesses quadradinhos aqui. A gente conta até 400 indivíduos, né? E depois transfere para uma fórmula e a gente sabe quantos indivíduos tem em 1 ml, tá bom? É desse jeito que funciona. Então, isso aqui eu posso utilizar no microscópio comum, aquele microscópio que a gente utiliza no laboratório, com essas duas câmeras aqui, tá bom? Que a gente faz o quantitativo. Aí a gente só vai contando com esse contador aqui automático. Automático não, né? Manual. Vai apertando e contando. Quando chegar a 400 indivíduos, você para, coloca numa fórmula e conta a quantidade de quadradinhos que você chegou a 400. Por exemplo, eu cheguei até 7 quadradinhos, né? Contei 7 quadradinhos. Então, os 7 quadradinhos deu 400 indivíduos, eu paro a contagem e coloco na fórmula. Aí, na fórmula vem o número de 400, né? E o número de quadrantes que você contou, tá bom? Quem quer saber de mais detalhes sobre isso, é só entrar em contato comigo, tá bom, gente? É só para vocês entenderem de forma bem rápida, que a gente já está atrasado. Então, a contagem de células, aqui, é conhecido como método de Guilhermol, né? É um alemão que desenvolveu esse método. Então, eu coloco a minha amostra aqui, nesses tubos. Aqui é uma lâmina, tá? Aqui é uma lâmina. E aí, dependendo, por exemplo, se for um ambiente muito poluído, eu uso essa câmara aqui. Se for um ambiente muito limpo, eu uso essa câmara aqui. Porque a gente, quanto mais tempo o ficar sedimentando, maior a concentração de indivíduos aqui embaixo, tá certo? Então, o método de Utermol, eu só consigo utilizar com o microscópio invertido, tá bom, gente? Esse microscópio invertido, o nome já fala. Quando a gente olha o microscópio, a gente olha de cima para baixo, né? No invertido, é de baixo para cima. Então, a luz, o foco, vem aqui de baixo. Por quê? Porque eu quero ver embaixo. Quem ficou aqui embaixo? Então, eu olho por debaixo e eu consigo contar os indivíduos. Mesmo raciocínio. Vou contando os campos, 400 indivíduos e coloco na fórmula. Tá bom? Então, esse microscópio invertido, ele custa em torno de R$ 25 mil. Tem mais baratos, tá? Tem em torno de 10 mil, 15 mil reais. E não é todo laboratório que tem, né? Então, mas é um equipamento muito importante aí na contagem de indivíduos, principalmente de cianobactérias, né? Certo, turma? Ah, Raquel, eu não consigo fazer contagem, eu não tenho paciência, eu não consigo ficar contando 400 indivíduos. Em algumas pesquisas é obrigatório, por exemplo, pelo CONAMA, você tem que contar os indivíduos, mas você pode também fazer pela biomassa. Então, a biomassa, ela pode ser pelo biovolume do indivíduo, que também não é fácil, porque você tem que pegar o indivíduo e tirar, por exemplo, se o indivíduo for uma esfera, uma bola, você tem que tirar o volume. Então, você tem que pegar uma régua no microscópio, medir o diâmetro e colocar nessa fórmula, tá? Do mesmo jeito. Então, é uma brincadeira isso aqui, gente. É uma brincadeira. Você vai... Ah, esse indivíduo é uma esfera. Aí eu vou usar essa fórmula. Esse indivíduo aqui é oval. Eu vou usar essa fórmula. Esse indivíduo é um cilindro. Eu vou usar essa fórmula. Então, você bota essa fórmula no Excel
E aí é só ir tirando as medidas, tá bom? E vai tirando o diâmetro, aqui é diâmetro e altura, aqui é diâmetro e altura. Aí você vai meio que brincando aí de identificar a forma geométrica daquela espécie e tirando as dimensões, geralmente de altura e de diâmetro, tá bom? Então, é uma das medidas de biomassa que estão sendo mais utilizadas recentemente nos estudos de fitoplâncton, tá bom? Quem quiser, eu posso disponibilizar o artigo base para quem deseja fazer biovolume, né? Que não é tão simples como a gente pensa, né? E aí, a determinação de biomassa pode ser peso fresco, né? Eu posso simplesmente aí pegar o número de células pelo volume celular. Então, eu vou lá e peso aquela amostra, tiro a água e peso. Peso seco, né? Eu filtro, né, a amostra, e seco ela e depois eu peso, aí chama de peso seco. E carbono inorgânico, que aí eu vou avaliar a quantidade de carbono. Como toda célula é feita de carbono, quanto mais carbono, mais volume, né? Então, é uma forma também de você estar medindo aí a biomassa do indivíduo. Eu nunca li um artigo que usasse carbono inorgânico, tá bom? Mas é utilizado sim. E aí, a gente já falou sobre biomassa através da clorofila, tá? Então, a gente filtra a clorofila, a gente faz a conservação, caso seja necessário, e a gente faz a extração dessa clorofila usando acetona, etanol, metanol. Pode utilizar tranquilamente acetona, que é mais recomendado. E aí você vê o teor de clorofila naquela amostra. E também pela cromatografia líquida de alta eficiência, que é o HPLC, que aí é para laboratórios que tem aí esse equipamento, que também não é um equipamento barato de todo laboratório ter. Então, para a gente finalizar, Raquel, muito conteúdo, só mas um pouco sobre os conceitos básicos, características gerais, né, desse grupo tão importante. Falou da importância ecológica, econômica e social, né, quando a gente falou da eutrofização, da produção de toxinas, né, dos cianobactérias, principalmente. E também falamos aí um pouco sobre o método de coleta quali e quantitativo, tá bom? Então, qualquer dúvida, sugestões, comentários, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Desculpa mais uma vez pelo horário, eu sei que acontece, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem dúvida, é só falar. A Prisciane estava perguntando aqui sobre técnicas de espectrofotometria. Pode falar. Ela estava perguntando se a biomassa é através de espectrofotometria ou existe outro método de avaliação com espectro. Não, é espectro mesmo. Aí ele vai ver a radiação, né? Então, a clorofila A, ela vai barrar aí o espectro de luz, né? E aí, quanto mais clorofila A, maior vai ser a absorbância. Aí você usa de acordo com a absorbância daquela espécie, tá bom, Pris? É com o espectrofotômetro. Mais alguma? Tá tranquilo? Muitos elogios aparecendo aqui, mas as perguntas eu acho que a gente já foi fazendo ao longo do... Imaginei, viu? É muita informação, Beg, porque eu tentei ser mais simples possível, mas é impossível. Faz parte. Eu ainda vou dar aula hoje, agora de 7 horas, então hoje o dia vai ser puxado. Mas qualquer dúvida, gente, comigo, se quiser conversar comigo, eu vou botar meu e-mail aqui, ó. Parabéns, professora, como sempre, né? Maravilhoso o curso.
Professora Raquel já estava com saudade já da sua voz assim, bem arrastada, nordestina. Mano, professora, amei mesmo, parabéns. Tô bem ninja agora, nascendo bactéria, viu? Gostei demais, viu? Parabéns, foi um excelente curso. E hoje, né, professora Silvia, graças a Deus a internet colaborou, né? Graças a Deus. E não é sempre não. Viu? Né? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois tá bom, né, Silvia? A gente finaliza por hoje, né? E, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar comigo, eu deixei meu e-mail aí no chat, então vocês podem entrar em contato comigo. Estou trabalhando com a Silvia aí na câmera técnica, a gente vai fazer aí o monitoramento do rio Lontra, do Corda, e vai dar tudo certo. Quem sabe no próximo a gente já está apresentando as espécies aí do rio Tocantins, rio Lontra, Corda, vai dar tudo certo. E nós continuamos, né? Eu já falei nos outros dias, mas não canso de repetir. Quem quiser se aprofundar nessas áreas, entre em contato com a gente, tanto com o professor, pode entrar em contato também com a gente da Câmara Técnica, né? Existem nossos currículos na plataforma Lattes, podem entrar em contato com a Câmara, com o comitê, os nossos e-mails estão disponíveis também. Então, nós estamos abertos a futuras parcerias, a orientações, né? Então, estamos só aguardando, né, aumentar essa rede de colaboração. O doutor Amilcar tinha aqui colocado no chat a importância que é esse diálogo que a gente tem entre o gestor do município, nós da academia, para a gente conseguir aprimorar os dois lados e melhorar, né, a qualidade de vida da população, que a gente, afinal, né, de contas, né, tanto a universidade quanto o gestor público trabalham para o cidadão. Então, é muito bom que a gente consiga se aproximar, consiga desenvolver pesquisas para ver a qualidade de vida no caso, araguainense, mas qualquer cidadão brasileiro, né, ou peruano, agora que a gente tem peruanos aí no grupo, para que esse conhecimento vire qualidade de vida, né? Então, é muito bom ver isso. E o doutor Amilcar solicitou também para a Raquel, aí eu já dou uma piscadinha para a Raquel aí, uma lista do material necessário para fazer esse tipo de pesquisa. Então, já gostei. A gente pode conversar, professor. Aí eu disse para ele, eu providencio, pode deixar. Mas você também com meus alunos, eu fico feliz também. E aí vamos precisar de alunos, de parceiros, né? Quem sabe a Maria Isabel faz o trabalho lá no Lago de Palmas, né? Então já vamos conversando aí, futuros trabalhos já estão sendo vislumbrados. Com certeza, eu estou aberta. Qualquer coisa, quando essa pandemia acabar, a gente pode fazer um treinamento, né? Com as algas, eu vou super topar aí. Vamos às ordens, viu? Uma pergunta que eu ia fazer sobre treinamento à distância. Com algas, como a gente usa o microscópio, é impossível, eu imagino, né, a minha pergunta, é impossível que ele seja feito à distância, só presencial mesmo, né? Um treinamento de taxonomia, de identificação, de coleta, é só presencial, né? Seria muito teórico, sabe, Silvia? Seria muito teórico, mas tem como fazer. Eu já fiz até, Gislaine também, que é minha aluna, a gente acabou de fazer um curso de capacitação de microalgas que foi totalmente à distância, né? Então, mas foi totalmente teórico. E é puxado, mas é possível. Mas eu preferia, assim, prático, né? Porque aí a pessoa vai olhando ao microscópio, eu vou mostrando as estruturas, porque aí pelas estruturas a gente já vai, pelo menos classe, a gente faz tranquilo só pelas estruturas, entendeu? Prática é mais interessante, mas posso fazer teórico.
Se a gente tem uma perspectiva aí, de repente, de ter mais um ano e meio de afastamento por causa da pandemia, de repente um curso desse vale a pena. Se a gente perceber que a vacinação pode ocorrer um pouco mais rápido, e aí a gente tem chance de promover um curso desses antecipadamente, aí a gente faz presencial. Né? Espero, torço muito que seja presencial as próximas etapas dos nossos treinamentos. Com certeza. Está tranquilo, viu, gente? Eu vou ter que me ausentar, Silvia, porque eu vou dar aula agora de 7 horas, tá bom? Então, eu ainda vou jantar, falar com o Valentina, descansar um pouco a voz para minha aula de noite, que é 3 horas agora à noite. Mais 3. Tá, gente? Foi um prazer. Agradeço a presença da Raquel. Qualquer coisa, eu fico aqui até o final da reunião. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Se quiser mais algum contato, estamos aqui. A Bruna ontem perguntou se a gente vai criar o grupo de WhatsApp. Vamos criar para enviar esses documentos que estão sendo disponibilizados aí no chat, né? A gente já reúne tudo. O grupo só não foi criado porque a gente está numa correria com o curso, eu ainda não consegui. Né? Se a Bruna quiser me ajudar, já dou uma cutucada lá na Bruna. Bruna, se você quiser me ajudar a montar o grupo de WhatsApp, eu aceito ajuda. Ajuda, professora. Eu posso fazer isso. Eu preciso... Fica mais um pouquinho na reunião que a gente já conversa, então. Tá bom, pode deixar. Agradeço a presença de todos, então. Nos vemos amanhã. Envio novamente o link para vocês. E amanhã a gente dá continuidade, então, com a palestra sobre invertebrados aquáticos. Sou eu, né, que vou trabalhar amanhã. E espero ver vocês todos amanhã aqui, então, né, no nosso calorão do Tocantins, rezando para que a internet e a chuva permitam que o curso aconteça. Tá certo. Gente, boa tarde para vocês, viu? Até amanhã. Foi um prazer estar aqui